Secretaria do Estado da Cultura apresenta... Todas utopias possíveis. A Saga da Tribo. Muito que bem! Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Na Trilha de uma Tribo. O amargo santo da purificação é uma visão alegórica, é uma visão barroca da vida, da paixão e da morte do revolucionário Carlos Marighella. Através do uso de máscaras, de elementos da cultura afro-brasileira e figurinos com cores fortes e cheios de significados, levou-se para a rua um dos períodos mais tristes da história do nosso país. Usando como fio condutor os poemas de Carlos Marighella, transformados em canções pelo músico Johann Alex de Souza. Então, vamos lá. Na primeira fase desse podcast estão comigo Johann Alex de Souza. Boa tarde a todos. Tarde. A atuadora Marta Haas. Oi, boa tarde. E aquele que está aqui desde o início dos tempos. Do Oi Nós Aqui Outra Vez, claro. Paulo Flores. Olá para todos, todas. Mas e quem é esse que vos fala? Eu sou Roberto Corbo, um dos atuadores da terreira da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. E sim, este é o nome. Não, e não tá escrito errado. Quer dizer, tá escrito errado, mas é de propósito. Então não tá errado. Tá? Eu também sou músico, autodidata, então eu gosto muito de teatro, muito de música. E daí quando junta as duas coisas, adoro. E tanto faz se são canções ou trilhas. Sempre me vem várias perguntas. Quem as criou? Para que servem? Como foi o processo? E é por causa desse tipo de pergunta, remexendo com a minha cabeça, que este podcast nasceu. E a gente vai começar essa série com as canções que fizeram parte do espetáculo de rua O Amargo Santo da Purificação. A gente vai ouvir, a gente vai conversar um pouco sobre as canções criadas pelo Johann a partir dos poemas do Carlos Marighella. E para contextualizar um pouquinho mais, né, e nem todo mundo é obrigado a conhecer, né? Eu vou perguntar, Paulo Flores, quem é o Oi Nós Aqui Outra Vez na fila do pão? A tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez surge lá no final dos anos 70, que é ainda um período onde se vivia a repressão da ditadura civil-militar, instalada em 64. Então, de alguma forma, a questão da liberdade e a questão desse período tão sombrio da vida brasileira, que foi os chamados anos de chumbo da trajetória do nosso país, isso sempre esteve muito presente nos trabalhos do Oi Nós Aqui Outra Vez. A gente começou a desenvolver já na década de 80 a ideia do teatro, o teatro de rua, o teatro que vai para as praças, parques e bairros populares. E a gente sempre teve a preocupação de trazer elementos da nossa história. Marta, que é o atuador e quem é a atuadora Marta Haas dentro do Oi Nós? Bom,
Quando a gente fala a ideia de atuador, a gente tem nessa ideia, contido nessa ideia, a ideia de um ator, mas também de talvez um militante político. Uma pessoa que tem uma militância, talvez, no campo de políticas públicas, em diversas instâncias, e também traz contida uma ideia que é muito importante para o Oi Nós Aqui Travês, que é a ideia, quando a gente fala em formar atuadores, é a ideia não só de formar atores, atrizes, pessoas com um conhecimento técnico apurado no fazer teatral, mas de cidadãos, cidadãs que se percebam habitando num determinado contexto social e que possam contribuir na transformação desse contexto, dessa realidade social. Então, a ideia de atuador comporta essas diversas coisas. Atuar para além da cena. E talvez tu perguntou quem é a atuadora Marta Haas, eu sou atuadora do Oi Nós desde 2001, participei da criação cênica de alguns espetáculos e também estive presente no processo de criação do Amargo Santo da Purificação, que é o espetáculo sobre o qual a gente vai conversar um pouco agora. E para finalizar as apresentações aqui, quando foi que começou a tua história com o grupo, Alex? Olá, bom, eu tive a minha primeira experiência com música para teatro, com música para cena, foi com um espetáculo do grupo Oi Nós Aqui Travês, que foi em 1987, mas era em parceria, junto com o Zé do Ferreira e com o Mário Falcão, A Exceção e a Regra, a primeira montagem. O primeiro espetáculo de rua com um texto na cidade de Porto Alegre, né, com um texto mesmo, um autor, e foi muito interessante, foi a primeira experiência. Depois disso eu morei fora, eu morei em São Paulo e eu tive outras experiências com trabalhos, tanto como músico de cena e como autor também. Eu tive algumas experiências com o Grupo Vento Forte nos anos 90, lá em São Paulo, diretor Lilo Krugli, e depois eu voltei a morar em Porto Alegre em 1998, e por uma série de coincidências eu acabei me aproximando do Oi Nós de novo, né, porque foi bem no ano que o Oi Nós remontou o espetáculo A Exceção e a Regra, e eles remontaram com a mesma música, então eu achei bem interessante, então isso acabou nos aproximando, e de lá para cá eu venho fazendo... venho criando as músicas dos espetáculos do Oi Nós, e é sempre um desafio, e é sempre uma excelente experiência, assim, né? E hoje a gente vai falar, me agrada muito esse processo em particular, que é o processo da criação da música do Amargo Santo da Purificação, tanto que eu fiz um trabalho acadêmico a respeito desse processo todo aí, que a gente pode falar depois melhor. É isso. Beleza! E para começar a ouvir as canções, eu tenho que dizer que para quem quiser assistir o Amargo Santo, é só entrar no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/user/Oi Nós Aqui Travês. Lá tem a peça na íntegra. E claro, tem outros vídeos para você ir conhecendo nosso trabalho. São 42 anos de existência, o grupo tem bastante coisa para contar. E que os áudios que a gente vai ouvir, eu tirei de lá, do espetáculo do Amargo Santo. Então, a gente vai ouvir os atuadores cantando no gogó, né? Com todos os ruídos que só a rua pode proporcionar pra gente. Então, não esperem um super áudio trabalhado. Ele foi trabalhado, né? Mas são áudios de um espetáculo de rua. E para de enrolar, Beto, e vamos lá. Vamos começar com Vozes da África, a música do Johann Alex de Souza. Inclusive a letra, né, Alex? E a letra também, isso, a letra também. Isso. Coração,
livre de qualquer rancor, seja onde for. Então, como o Paulo falou aí, a letra também é tua, né? Conta pra nós aí como é que foi a inspiração, como é que foi o processo para criar Vozes da África. Certo. Assim, ó, eu acho interessante que no processo todo do Amargo Santo da Purificação, o processo do Marighella, se estabeleceu então os poemas, né, do próprio autor, do Carlos Marighella, que também era um poeta, além de revolucionário, e um poeta preocupado com a cultura popular, é que a gente percebe, né? Eu achei bem interessante isso de se descobrir, que o grupo descobriu que com os poemas do próprio autor, do próprio homenageado, do próprio personagem principal do espetáculo, era possível se contar a história, né? Havia uma cronologia nesses poemas e esses poemas tinham de ser musicados, né? E é um negócio que é o tipo de processo que eu sempre gostei de fazer, musicar poemas, porque eu não fazia antes, né? Eu sempre, no meu processo próprio de criar música, eu fazia a melodia primeiro e colocava a letra depois, isso. Então eu me vi obrigado a dominar esse tipo de coisa. Não, eu vou fazer, eu não consigo fazer, eu vou pegar um texto, uma letra, um poema, e transformar ele numa canção sem alterar nenhuma palavra que fosse. Então me vi obrigado a fazer isso. E nesse caso aí, a canção de abertura, eu fiz a letra também, né? Porque foi uma demanda exatamente de criar esse início do espetáculo, que é, no caso, a mistura de África e Itália, né? Os descendentes africanos com os imigrantes italianos.
E eu pensei na ideia da musicalidade da África do Sul, com os corais, com os coros de duas vozes, né? Tanto que depois a gente fez um arranjo a duas vozes, com vozes masculinas fazendo um grave, fazendo um baixo de acompanhamento às vozes femininas, que é uma tradição que tem na África do Sul, que eles cantam a várias vozes, né? Aqueles corais zulus, eles cantam com muita facilidade 3, 4 vozes, né? O que para nós aqui em corais eu acho uma coisa dificílimo, cantar uma voz ouvindo outra, é uma coisa que eles fazem, que as crianças fazem lá na África do Sul. Então também eu pesquisei esse tipo de coisa, eu fui atrás disso para tentar criar uma canção assim que pegasse um pouco disso, né? Eu fui atrás, que faz parte, quem cria música para cinema, para teatro, tem que pesquisar também os gêneros, as coisas, eu acho que faz parte, é normal, né? Então a ideia do trabalho é a ideia dessa canção, que é a canção do início do espetáculo, né? Era essa ideia aí. Da gente, depois de feita a música, a gente partiu para o processo de ensaio, né? Do aprendizado, dos atores em cantar e tal. É isso. Eu e o Paulo, a gente fazia parte do coro dos africanos. Então, Paulo, o que tu tem para contar aí para nós desse processo? Foi a partir da própria ideia desses cortejos do início, né, da encenação. Então eram 2 cortejos que vinham um de cada ponto, né, para o encontro, esse encontro que simbolizava, como o Alex falou, a fusão das culturas, e era o próprio casamento entre o pai do Marighella, um imigrante italiano, por isso a música em italiano, uma música que remete ao movimento anarquista da Itália, e era preciso essa música de contraponto, né? Que era a música com tambores, a música, como o Alex agora nos falou, né? Inspirada na música da África do Sul, né? Um coro masculino que fundia suas vozes com o coro feminino e o elemento do tambor. Isso trazia essa questão da África, a nossa própria movimentação era como fosse um grande barco, né? Que era a figura em pernas de pau da Iemanjá. Então, tudo remetia a elementos afro. E acho que foi muito interessante a canção que foi criada pelo Alex, que era toda em cima do movimento, né? Também, porque era uma canção indo em deslocamento. Eu acho que é bem legal as coisas que o Paulo está retomando, porque todo o espetáculo e toda a história do Marighella começa com essa fusão de 2 culturas bem distintas, que na verdade fazem parte também do que é o ser brasileiro, né? Essa mistura de culturas, muitas vezes imposta à força, é verdade, mas nesse caso, no caso do Marighella e no caso do espetáculo, se retomavam 2 pontos que pra gente são bem importantes, que era, por um lado, a resistência anarquista, a alegria que vinha com a música lalega dos italianos anarquistas, do qual que o pai dele trazia enquanto cultura, e por outro lado essa cultura vinda diretamente da África. E basta a gente lembrar que a avó do Marighella era uma negra Auçá. Os Auçás eram muçulmanos eram africanos muçulmanos e que tinham uma grande trajetória aqui no Brasil de resistência e de levantes populares. Então
são duas referências já a, digamos, a ancestralidade do Marighella colocada como forma de resistência, de retomada, enfim, de luta contra a opressão de todas as formas, né? E então se encontram no outro lado do oceano, no Brasil, na Bahia, e acontece essa mistura que dá origem ao Marighella. Mas, ao mesmo lado, por outro lado, também acho interessante que só no lado africano vinha essa grande figura que, na verdade, é a mãe de todas as mães, que era a nossa Iemanjá, que era uma grande figura de perna de pau, com uma grande saia, um grande vestido azul, carregando um pequeno bebê na sua cabeça. E como essa figura dessa grande mãe amorosa, que é a Iemanjá, e todas as outras pessoas também com esse traje também azul, fazendo referência a essa figura. Enquanto os italianos já tinham outras cores, trabalhavam mais com marrom, com verde, amarelo. Então tinha um contraste entre os dois grupos. Agora eu lembrei aqui, né, em muitas das apresentações, quando os dois coros começavam a se enxergar, o que acontecia, né? Os coros eles saíam de lados completamente opostos e se encontravam, né, para criar o ambiente, chamar o público, né, criar o espaço cênico. Então eles se encontravam. Mas muitas vezes aconteceu dos africanos estar trazendo aquele mundaréu de gente e os italianos com aquela pessoalzinho pequenininho ali, tímido. Isso meio que virou uma brincadeira, uma piada entre nós e tal. E muitas vezes... E um questionamento válido também, né? Muito se perguntou por que o que acontece, né? Que os africanos estão sempre com muito público e os italianos não. E eu lembro que tinha gente que respondia: a gente tem a entidade, né? Que é isso que a Marta falou da perna de pau, porque nós tínhamos uma das atrizes na perna de pau, nós tínhamos os tambores, e a galera gosta de um tambor, né? E aí, lembrando disso, me fez lembrar também que quando o Alex trouxe Vozes da África, não tinha tambor, só voz. Então, vamos lá. Como é que foi que surgiu esse tambor? Eu acho que foi no período do arranjo, foi na parte do arranjo, realmente, porque originalmente era para ser cantada só com voz, né? Só a vozes acompanhando vozes. Mas a gente acabou, porque no ensaio ficou muito bom, eu acho que foi um processo que se adotou. Eu não me lembro agora, talvez a Marta se lembre mais do que eu. Eu acho que foi depois, que foi durante o período de arranjo. Eu acho também que foi nesse período de arranjo, e por uma necessidade, como era uma música justamente de cortejo inicial para chamar público, a gente acho que sentiu falta desse batimento, como uma chamada do coração, talvez a gente possa pensar, né? Sentiu falta um pouco desse tambor, que talvez no Brasil também, quando a gente fala em cultura africana, no Brasil a gente remete muito ao tambor também, né? Então acho que para contemplar esse chamamento maior, que em determinado momento do processo acabou se pensando em colocar o tambor e ter esses intervalos com tambor. Também acho pelo processo de criação mesmo, como foi sendo criada a coreografia. Acho que várias coisas foram se juntando para dar conta disso, e o tambor contemplou as nossas necessidades, né? Gente, esse podcast é um bebê. É todo enrugadinho, não fala direito, mas tá querendo muito andar.
E com o tempo e paciência, a gente vai acertando, vai aprendendo como fazer, como trazer um conteúdo da melhor maneira possível. Em tempos de pandemia, a gente tem que se reinventar, a gente tem que acreditar. E falando em acreditar, eu queria dizer que esse podcast foi realizado através do financiamento do Procultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura, por meio do edital número 1 de 2020, FAC Digital RS. E o papo aqui vai continuar, só que nos próximos episódios. Até mais!